amigos, tudo bom? Boa, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje a gente vai falar desse jogo que acabou de acabar, desse empate entre Grêmio e Santos, 2-2. Realmente muita coisa pra gente comentar desse jogo. Deixa eu ver como sempre, se tá decente aqui, tudo bem. Vamos lá. Primeiro acho que a gente tem que falar da volta desse Alisson, né, podendo jogar pelo Santos novamente, depois de estar ausente na última partida, e dessa opção do Diniz de contar com o Alisson novamente no meio de campo. Acho muito irônico que as mudanças hoje que mais fizeram efeito nesse Santos foram mudanças forçadas, né? Foram mudanças por lesão, não foram mudanças exatamente porque o técnico quis. Isso eu acho que é o único ponto do Diniz que a gente ainda tá entendendo. Porém, eu acho que quanto mais tiverem essas alterações que talvez ele nem queira, seja por lesão, seja por suspensão, ele vai conseguir ver que o futuro do Santos talvez esteja mais nos pés do Camacho e talvez menos nos pés do Alisson. Acredito que ainda nas laterais a gente tem um pouco de dúvida, porque você tira um Pará que não jogou bem e você coloca um Madison que não consegue exatamente alavancar esse nível da lateral, mas é um cara que pelo menos dá uma mudança aí, é um cara muito mais ofensivo que o Pará. Isso não quer dizer que realmente quando entrou o Madison tudo mudou, mas só o fato de você tirar um Pará que não estava jogando bem, isso já mostra realmente uma vontade do técnico em construir uma melhora dentro dessa equipe. Porém, como eu disse, tanto o Pará como o Alisson saíram por conta de lesões, pediram para sair e não foi exatamente que o Diniz olhou para dentro de campo e quis colocar o Camacho. Falando de Camacho, eu acho muito difícil que a gente pare de ver o Camacho entrando nessa equipe. Se você olhar talvez para marcação, você vai falar, putz, o Alisson é melhor, o Alisson é mais guerreiro, o Alisson tem mais esse vigor de jogar. Mas em questão de qualidade de passe, não tem comparação observando os últimos dois jogos. Calma, né? A gente tá olhando aí principalmente um Camacho e o Marcos Guilherme, que vieram totalmente derrotados dos times que estavam, né? O Marcos Guilherme no Inter foi uma baita de uma felicidade quando ele foi embora, e o Camacho foi um baita de um livramento pro Corinthians. E aí vem dois jogadores que mudam muito o cenário do Santos. Não sei se vai continuar assim por muito tempo, eu não tenho a menor ideia. Mas se pelo menos o Camacho, o Marcos Guilherme, acho que tá no seu 8º jogo já pelo Santos e vem construindo bons jogos. É um jogador, por exemplo, hoje no primeiro tempo, talvez tenha sido o melhor jogador do ataque. O que mais apareceu foi o Marcos Guilherme, porque de fato o Santos se perdeu muito dentro da marcação do Grêmio. Eu não sou muito de falar dos outros times, mas assim, é um Grêmio muito organizado, é um Grêmio que você fala, caramba, esse time tem um ponto. Você joga, por exemplo, Santos e Juventude. O Santos jogou muito mal pra empatar, porque dava pra ter ganho aquele jogo. Mas hoje, né, em diversos momentos, o Santos estava muito mais perto de tomar um 3-1 do que de empatar. O que realmente deu uma boa mudada foram as alterações do segundo tempo, que a gente vai chegar lá. Mas se a gente olhar para esse Santos que tá conseguindo mostrar aos poucos pro Diniz que talvez a insistência em algumas peças não seja o ideal, é um Santos em evolução. Eu vou até usar uma frase que a Anitta colocou no Twitter que eu acho brilhante, que é assim, a gente precisa, não foi exatamente isso que ela escreveu, mas nisso, se você estiver vendo, foi mais ou menos o que você quis dizer. A gente precisa saber diferenciar o que são erros táticos do técnico e o que são erros individuais. Por exemplo, a gente teve nos dois gols que o Santos tomou hoje, foram erros individuais. No primeiro você tem um erro que tá dentro tanto do Felipe Jonathan quanto do próprio Pará. E no segundo gol você tem um erro do Luiz Felipe, que também tem um passe grotesco do Pará. O erro do Luiz Felipe é muito maior em questão individual, em questão de decisão da partida, decisão com a bola, decisão do que ele ia fazer e realmente fez uma besteira, do que você colocar na conta do Diniz. Aí você tem um ponto que é esse, porém, a insistência com certos atletas, aí sim, aí tá na conta do Diniz. Então, agradecendo a Anitta, porque assim, é realmente o que eu penso. A gente precisa entender o que é realmente algo que vem tático e entender o que é algo que o jogador fez besteira, errou. Se você pega esse time do Santos, cara, eu fico muito feliz que lá atrás o João Paulo fez uma ótima partida, salvou o Santos mais de uma bola. Luan Pérez não fez uma partida tão boa como ele havia fazendo, um pouco inseguro hoje. Luiz Felipe fez uma partida bem ruim. O Pará fez uma partida muito ruim. O Felipe Jonathan foi o único cara que fez uma partida ruim
né? Como ele vem fazendo, acho que o Felipe Jonathan, ele é um cara que às vezes eu sinto um pouco devagar, demora pra conseguir chegar na reposição, não tá conseguindo marcar e tá cada vez mais discreto ofensivamente. Então, assim, eu não entendo o que raios que o Moraes tá fazendo, por que a gente contratou esse atleta, todo mundo já entrou, menos o Moraes. Então, eu quero ver esse cara, porque o Felipe foi a única peça dentro desse pacote de teimosia do Diniz que ele tirou. E não tirou porque pediu, como aconteceu tanto com o Alisson como com o Pará. Se você olha para esse meio de campo, é um time que não estava bem com o Alisson, teve uma melhora com o Pará. O Giamota não fez um jogo muito bom. Quando ele foi para a lateral esquerda, sinceramente, ele continuou mais ou menos o que o Felipe Jonathan tá fazendo. Então, assim, você tem um cara que não é da sua posição e vai para sua posição e joga a mesma bola que você estava jogando, acho que a gente tem que sim começar novamente a repensar. A questão do Felipe Jonathan é que ele tava mal, e ele faz um golaço contra o Boca, parece que tudo muda e a gente esquece que realmente o Felipe Jonathan não tá jogando essa bola toda. Teve esse gol, aí teve o Inter querendo o Felipe Jonathan e na verdade ele é um jogador que faz tempo que tá jogando futebol regular e que tem que olhar para essa lateral esquerda urgente. E eu não sei dizer o porquê que o Moraes não entra nesse time. E assim, mas olhando aí para esse Santos caminhando nesse meio de campo, você tem um Pirani que hoje jogou muito mal. Pirani disperso, Pirani lento. Ele é um cara que, assim, se o Santos se entender com o Zanocelo, se o Santos se entender com o próprio Sanches, o Pirani vai ter um tempinho interessante de banco. E realmente, assim, é um jogador que não tem como você dizer, ai, poxa, o Santos não tá tentando. Tá tentando. O Pirani fez outro jogo ruim. E, cara, assim, nada é melhor do que essa partida do que o nosso Kevin Durant, né? Carlos Sanches, que entra depois de 9 meses aí parado, fez uma partida excelente. Fez seus 20, 25 minutos muito bons. Pra quem tava 9 meses parado, confesso que assim, quando o Diniz chama ele, eu falei, putz, coitado, né? Vai entrar fora de casa, fazer uma reestreia, Santos atrás do placar. Como sempre, né? O Carlos Sanches, ele é craque, ele é experiente, ele não sentiu nada, não sentiu Arena Grêmio, não sentiu atrás do placar. Foi muito bem, ele dá outro ritmo pro meio de campo. Por isso que eu acho que quanto mais a gente vê o Camacho, mais a gente vê Carlos Sanches, talvez o Zanocelo, menos veremos Alisson, menos veremos a insistência com o Giamota também, porque esses caras talvez sejam um pouco mais frágeis em questão de marcação, mas em questão de criação, você não tem nenhum tipo de comparação. E lá na frente, é claro, o Marinho e o Caio Jorge cresceram demais pro segundo tempo. O Marcos Guilherme até que se manteve bem nos dois tempos. Ele é um cara que corre muito, né? Depois de meio de campo foi interessante. Gostaria até de ver mais vezes o Marcos Guilherme de meio de campo. E o que eu espero para as próximas partidas é que as insistências parem. Não dá pra você ir jogar no final de semana contra o Galo. Tudo bem, a última partida do Galo e contra o Ceará não foi tão bem assim. Mas é um time dificílimo. É um time cheio de craques. Tem as questões da Covid, tem jogadores também nas suas seleções, mas é um time, putz, é um time caríssimo, né? Um time embalado, esse time do Galo. E eu gostaria que o Diniz repensasse um pouquinho. Não dá pra depois de você ter 3 jogos, o Camacho entrando muito bem, você voltar com o Alisson. Você precisa dar mais uma titularidade sim. Talvez o Sanches, eu entendo se ele não entrar com o Sanches por questão de condicionamento. Mas o Camacho já tá na hora. E talvez esteja na hora de colocar mais o Madison e ver que se não der certo, você pode tentar com o Danilo Boza, você pode fazer uma outra coisa para essa lateral direita. Porque as laterais e o Alisson e principalmente também o Luiz Felipe pode estar fazendo alguns jogos regulares, eu sei, mas eu não aguento o Kaique no banco por tanto tempo. Então faz muita falta ver o Kaique de novo jogar, já faz mais de um mês que a gente não vê e realmente é um jogador extremamente diferenciado. E eu gostaria realmente que o Diniz ele conseguisse olhar para essas partidas e modificar essas teimosias dele, porque isso vai fazer com que o Santos evolua. Tô feliz, foi um time que mesmo não estando jogando tão bem, vendo que o adversário estava até mais organizado, se impôs e conseguiu correr atrás do placar. O jogo de hoje foi muito bom, golaço do Marinho também, como já falei aqui várias vezes, dificilmente o Santos vai fazer bons jogos ou jogos ruins e não vai passar pelo Marinho. É o craque dessa equipe e a gente precisa muito de você. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater aí 40 mil inscritos. Tchau!